Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. 29 de setembro de 2022. Ok? Você que gosta do meu canal, você pode ajudar compartilhando, clicando, tá? Para que eu possa cada dia estar fazendo vídeo, botando no canal, orientando, né? E ajudando outras pessoas. Hoje eu venho falar de uma pessoa, né? Envolvida na política, mas não é política brasileira, não. É Joe Biden. Aqui é o mapa do Joe Biden. E vou falar também um pouquinho do Putin, dos eventos que vem ocorrendo, né? E isso tem reflexo no nosso país, em toda a nossa América, vamos botar assim, no planeta Terra, né? Porque, de fato, se realmente estourar essa guerra, vamos dizer assim, que estão falando supostamente nuclear, isso, vamos dizer assim, é praticamente assinando um atestado de quase extinção de toda a humanidade, né? Salvo muito poucos que conseguem sobreviver a isso. Então, nós estamos já praticamente, né, pelo ano judaico, 5.773, que é um ano regido por Libra, tem relação com a Casa da Justiça, é uma casa de reflexão e purificação espiritual. Então, vou começar falando aqui do Joe Biden, ok? O eclipse do dia 25 e do dia 8 de novembro pega na China, na Rússia, ou seja, na Ásia. Tem reflexo também nos mapas pessoais de cada um de vocês, bom? Mais adiante também vou fazer outros vídeos mostrando os graus, né, desses eclipses aí. O que relação também tem esse eclipse com o mapa do Brasil, com o mapa da nossa independência, tá? Talvez eu faça um vídeo falando sobre isso. O mapa do Biden, a gente sabe que Marte está aqui, ó. Marte está transitando agora em Gêmeos. Marte vai ficar aqui sambando, né? Vamos dizer aí, eu até escrevi aqui, né? Quando que ele entra em Câncer. 23 de março de 2023, às 11 horas. Então, até lá, Marte, ele está na casa de Gêmeos, ativando o Saturno de Joe Biden, que é uma casa dentro do mapa de um governante, é a casa dos nossos inimigos, parceria, casamento, acordo, as nossas relações internacionais, e como a gente também é, de certa forma, um pouco visto, né? Sua casa 9, que a gente também é visto. Então, as relações internacionais de Joe Biden tem Saturno, ele tem o Urano natal em Gêmeos, que o Marte já passou por aqui, ativou bastante, né, o Sol do Joe Biden aqui. Então, o Marte vai ficar aqui. Ele entra retrógrado agora, dia 31, após o eclipse, do dia 25 de outubro, o Marte está aqui, fazendo oposição, de certa forma, o Marte natal, e ativando a casa 8, e ativando o Plutão de Joe Biden. Para ele, necessariamente, essa ativação de Marte, né, na casa praticamente 12 dele ativando o Plutão, não é um aspecto tão positivo, né? É um grande desafio, é uma briga pelo poder, é uma quebra de aço. A gente sabe que quadratura de Marte com Plutão é uma quebra de braço, é rebentar um portão de aço, né? E o Marte está ativando essa casa dos inimigos aqui. A gente sabe que Gêmeos representa não só comunicação, mas representa assuntos marítimos, representa redes internacionais, também tráfico de influência, né? A gente sabe que Marte em Gêmeos, na casa 7, no mapa de um governante, ele representa esse tráfico de influências, coisa relacionada à humanidade. E Marte na casa 7, ele tem uma ativação muito grande para ele criar um poder muito único. É um maléfico numa casa angular, e um maléfico na casa angular ele tem muito poder. O Marte, para ficar equilibrado, ele tem que estar dentro da casa 6 ou casa 12. Para ficar, digamos assim, o leão dentro de uma jaula. Então o Marte dele está empoderado, ativando bastante o Sol dele, que estará ativado com esse eclipse agora do dia 25, que pode ter toda uma mudança geopolítica. Lembrando que o mapa dos Estados Unidos, já fiz outros vídeos, não vou ser muito repetitivo, está com retorno de Plutão. E esse ciclo de Plutão em Capricórnio, ele fecha todo o sistema, vamos dizer assim, esse sistema que eu e você conhecemos hoje em dia, econômico. O Plutão do Joe Biden vai vir para a casa 3 aqui, ó. Ele vai lidar com ele vai pagar pelos karmas do passado. Olha quem está aqui, Ketu. Ketu em Aquário. Então ele já vem de uma linhagem
de familiar, de avô, pai, bisavô, tataravô, N gerações, como está lá na Bíblia, né, em Êxodo, versículo 20, capítulo 4, até a quarta geração, né? Então ele vai pagar. Plutão entrando aqui, ele está 29, né? Então assim que Plutão entrar aqui, ele vai começar a pagar os karmas, dívida que ele tem, principalmente em relação à comunicação, à rede, com o humano, que a casa de Aquário é a humanidade, é o outro, aquilo que a gente fez o outro, e também está relacionado com a educação, com as crianças, né? Outra coisa também, o eclipse pega muito o ascendente dele, algo que vocês podem esperar bastante revelação, vai ativar esse Plutão dele, infelizmente não é uma coisa muito positiva, que está numa casa 8, que representa desencarne e morte, né? Quando o mapa de um governante é ativado, gente, ele ativa todo o mapa de um país, até porque o Plutão dos Estados Unidos está na casa 8. E o Plutão do Joe Biden é na casa 8. Não existe, digamos assim, coincidência no universo para quem acha que é coincidência. Aqui vou mostrar o trânsito dele, né? Não é isso? Aqui, ó. Olha o trânsito dele aqui. Ele nasceu no dia 20, né? Dia da papisa. Aqui. A Lua, na casa 12, ativando Urano. E a gente sabe que existe uma oposição, porque dessa oposição representa a casa 6 de trabalho, que é uma quadratura justamente pegando as finanças, a economia, a rede da educação. Esse aspecto aqui, na casa de Touro, significa a economia, os investimentos que ele tem feito, né? Porque ele é o presidente, está relacionado com a casa 5, não é em relação internacional, mas somos como você se comunica, principalmente com a sobrevivência das artes, né? E a casa 2 dele veio para o Plutão, veio para cá. O trânsito dele está em Capricórnio, o Saturno dele está na casa 2, o Plutão dele está na casa 2. Não está um aspecto negativo, mas a gente vê o Sol dele aqui, em trânsito está aqui, ó. O que eu gostaria de lembrar é que Marte continua aqui, fazendo um aspecto até bom pelo trânsito na casa dele, que significa ele tem uma facilidade muito grande de vencer os oponentes também, com esse Marte, nesse aspecto com Saturno e o lote da fortuna junto com Júpiter aqui com a Lua. Ele pode enfrentar dentro do próprio país passeata, perseguição, problemas com a justiça, tá ok? Entre coisas do passado dele aqui, ó, a Vênus também fazendo oposição a Júpiter, ele está em relação com processos, documentos, coisas relacionadas com os acordos internacionais. É um aspecto negativo porque a gente vê que o embate aqui é uma coisa interna. A Quiro está aqui. Outro mapa, né, que eu vou mostrar aqui, é o mapa do Vladimir, tá bom? Não vou falar da data, está aqui. O Sol dele é em Libra, 13 de Libra, numa estrela chamada muito próxima de Algorab. A gente vê aqui o que pode mostrar do mapa dele. Bem, o mapa dele também será afetado pelo ascendente dele, ativará essa Vênus deles, assim como o do Joe Biden também. O eclipse vai pegar, até porque ele será muito forte, principalmente, meu Deus, no lugar lá vários lugares da Rússia passará por essa sombra, como a China também, aspectará bastante o ascendente também do governante chinês, com muitas águas, como a gente está vendo ocorrer. Aqui, a Vênus dele também será muito ativada. A gente vê que ele está sofrendo, tanto Joe Biden e o Putin. O que é que eu vi no Joe Biden? Uma quadratura com o meio do céu. O Marte, na casa 7 do Joe Biden, está fazendo uma quadratura com o meio do céu, que é a visão dele para o mundo. É onde ele pode se sentir frágil também, né? E tem relação com a cadeira que ele senta. Então, esse Marte, ele está passando essa quadratura válida, começou, né? Vai entrar, aliás, desculpe, entrou dia 26 agora, hoje é 29, né? Dia 26 de setembro, tá? E ela passa esse trânsito ativado aí até 2023, ok? Para o Joe Biden. Então, a quadratura que ele enfrenta um desafio com os inimigos aí, até vou botar março de 2023, aí tem Plutão também entrando em Aquário, né? E outra coisa que eu vi foi do Putin, né? O Putin tem Saturno e Júpiter em Quirón em oposição, né? Ele tem esse gráfico aqui, a Quirón dele, ativando muito isso aqui, ó. E que vem para cá, a Quirón ativa esse Saturno e de Saturno ativa esse Urano dele. Ativando o mapa do Putin significa também que está ativado, principalmente, vai ser mais ativado no mapa do Putin, gente, guarde bem,
dia 12, o dia das crianças, dia 12 de setembro, não, desculpe, dia 12, né, de outubro. Será bem ativado o mapa do Put aí nessa oposição, tá bom? No trânsito. Então, o que tem de relevante aqui? O Marte vai transitar pela casa 8 do Put aqui, ó, do Vladimir, tá? O lote da fortuna. A casa é uma casa também de certo empoderamento de Marte, tá? O Marte, ele se sente muito forte na casa 8, tá? Não é uma casa. A casa 7 é uma casa de exposição, de empoderamento de Marte, que é a casa que você sabe quais são os seus inimigos. Por exemplo, o Biden sabe que é os inimigos dele com Marte na 7. Já o Marte na 8 é um poder de articulação desse Marte, que pode agir debaixo, digamos assim, debaixo das cercas, debaixo dos tratados, das comunicação, fechamento de rede, fechamento de fronteira, né? Porque isso é Mercúrio na casa 8, né? Ah, mas qual o astro que representa a fronteira, né? A gente sabe que o astro que mais anda rápido aqui, a gente sabe que é Mercúrio que leva as informações. Ele que transmite todas essas ideias de guerra, comunicação de paz, tem a ver muito com Mercúrio, como tem a ver também com a beira marítima, as coisas que vêm pela área marítima, né? Então a gente sabe que esse Marte fica aqui até março de 2023, depois ele vai para Câncer. Ele em Câncer, ele vai ativar bastante o Urano do Putin, a partir de março de 2023, passando por esse Urano aqui. É onde ele terá uma quadratura justamente com Saturno, com Netuno, né? Com esse monte de astros que ele tem na casa 12, que é justamente o lado subjetivo dele, que é onde ele não sabe, que é onde vem a bala perdida. Ele pode se sentir muito desorientado. Para ele, vai ser mais desorientado quando Marte entrar aqui em Câncer, tá? Aí você pega o mapa do Biden aqui, ó. Deixa eu ver aqui, que não está entrando, né? O mapa não estou conseguindo botar. Para mostrar aqui. Bota lá o mapa do Biden. É esse aqui. Já o Biden já vai para ele aqui. O Marte vem para da casa 7, que é onde todo mundo sabe que é os inimigos dele, faz uma quadratura com o céu, com a própria visão dele, né? Que pode simbolizar acidente, com a questão da cadeira, com a cadeira que ele toma posse, pode ter processos internos de afastamento por algum motivo. Ou insatisfação do público, e a massa aqui, né? Netuno está ofuscando muita coisa. A gente sabe que existe esse processo aqui de Júpiter no fundo do céu, essa quadratura, que pode ter falado de problema com as estradas, e como a gente já está vendo ocorrer. Mas o Marte entrando em Câncer tem Lilith. Então, aqui na casa 8, também o Marte no mapa dele já tem um aspecto mais negativo do que do Put. Por quê? Porque é Câncer. Câncer representa a família, as emoções dele. Então, o Marte é fogo, então cria uma coisa chamada Gandanta, onde ele pode tomar decisões precipitadas. Já aqui é do Put. Então, eu vou botar aqui, eu botei o trânsito, né? Apenas vou botar aqui o gráfico alternativo, mas não entrou aqui. Então, esse aqui é o mapa dele, ó. Então, no mapa do Put, né? Apenas o trânsito, o Marte veio para casa 1. Olha aqui o gráfico. Tá vendo? Aí, o Marte dele é em Sagitário, veio para uma casa oposta, né? Você tá vendo aqui? O Marte dele, o natal do Put, é em Sagitário. Em trânsito, nessa configuração indo e voltando, fica aqui, ó, na casa 1, que necessariamente ele consegue ter uma saída, mas é uma casa oposta em que o Marte dele está, que significa eu estou vendo você. Correto? É uma configuração assim, que pode afetá-lo fisicamente, embora Marte aqui está mais empoderado que está na casa 1. Existe também coisas ofuscadas dentro do parlamento, dentro do ministério dele, com esse Netuno aqui, que está indo formar em trânsito uma quadratura, correto? Ele também enfrenta dentro do próprio país dele questões judiciárias, da justiça, oposição por questões de finança também. Isso vai ser questionado, as questões financeiras dele. E o fundo do céu tem relação com a saúde e com o povo aqui, ó. Já o Sol no fundo do céu, a gente sabe que não é uma configuração tão positiva para um governante, né? Está na casa 6 aqui, né? E os eclipses acontecem na casa 6 dele e a casa 12, né? O que mostra-se aonde ele pode ter que sair ou se esconder por algum motivo. Mas o Marte dele está aqui na casa 1, que de certa forma dá um empoderamento para ele. Mas lembre que o mapa natal é muito relevante, tá? Porque o Marte dele está em Sagitário, tá bom? Aqui, tá vendo? Se o Marte está em Sagitário, em trânsito ele está na casa de Gêmeos, ele está em oposição.
Oposição às finanças do país, a voz dele pode se tornar mais agressiva. Tá vendo? Porque o Marte faz oposição a uma casa contrária, vocês entenderam? É isso aqui. Então, é a facilidade do inimigo se ver. Aqui são dois mapas de uma pessoa muito fortes, independente, tem muito mais no mapa. O que eu vi de mudança? Vai ser Marte quando passar aqui em Câncer, tá? Que será 23 de março de 2023, se eu não me engano. Tá? Fará quadratura com a casa 12 dele. Então, o que isso chama atenção? São dois mapas que serão afetados pelos eclipses, tá? Tanto do Joe Biden quanto do Vladimir Putin. É um mapa kármico, tem a ver com a ancestralidade, com questão de poder. Olha aqui o Júpiter dele. Aliás, ele vai ter um retorno de Júpiter em 2023, que vai justamente enquadrar o Ketu dele aqui em Leão, que significa que ele vai lidar com alguma coisa monetária, sistêmica do passado. Mas ainda assim, é um desafio que ele irá enfrentar. Não significa algo que, digamos assim, ele vai perder o poder, mas questões de processo, quando o Júpiter entrar em Touro, será forte na vida dele. As questões monetárias, kármica do país, porque o planeta, a gente não segue linha reta, a evolução nossa não anda por uma estrada reta, tá? Então, tanto a Rússia como os Estados Unidos estão vivendo o assunto kármico de Plutão. Plutão está fechando o ciclo dele em Capricórnio, a gente tem que entender isso. Ele vai entrar aqui no ciclo na casa 4, olha, no fundo do céu do Putin. Vai ativar essa cabeça do dragão dele, ok? Olha a cabeça do dragão dele, é 18. Imagine quando Plutão tiver 18. Embora ainda leva tempo, que o trânsito de Plutão digamos assim, muito lento. Mas ele em Aquário, ele entra aqui no fundo do céu, ok, gente? E no futuro isso vai aspectar muito ele, que ele tem Plutão em Leão. Também o Joe Biden também. Então, para vocês entenderem que são ciclos de Plutão que está fechando, ok? São ciclos. Aqui, ó. O Biden tem aqui, ó, a cauda do dragão também em Aquário. E o Putin tem o quê? A cabeça do dragão. Olha só como é que é o corpo se encontrando com a cabeça. Vocês têm que entender um pouco de coisas kármicas, coisas ancestrais. Entendeu? Isso aqui a cauda do dragão, que eu chamo de cauda, que é o nó do sul, que é o passado, que é a coisa que a gente tem que lidar com a nossa sombra, o Biden tem Aquário, tá? E ele tem a cabeça do dragão aqui em Leão. Quase praticamente a mesma, só muda por grau. O que significa que eles têm uma dívida pendente em si e com a nação kármica, que ao mesmo tempo pode levar à destruição vamos dizer assim, do seu país. Ambos os governantes, não é só Putin não, o Biden também pode levar o país a uma desgraça. A nação, porque ambos têm uma dívida com o passado ancestral, tanto de político de geração e dentro do país. São dois presidentes assim que estão encaminhando para a sua própria derrota. E com essa derrota pode levar muitas pessoas. Tá ok, gente? Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, tem muito mais. Isso tem relação também com a União Europeia. A gente sabe que a Alemanha, a França e outros países vai viver uma crise existencial, financeira, econômica muito grande, tá bom? Daqui para frente vocês podem aguardar isso. Principalmente de certa forma, com o reverendo que está acontecendo, né, dentro da própria Rússia, que é colocar algumas pessoas que querem aderir, né, ao governo do Putin. Isso não é bem visto internacionalmente. Como diz assim, as pessoas que estão rompendo o laço, quebrando a trincheira, tirando o poder e tirando a riqueza da mão de um governante, de um poder que há muito tempo, né, há muitos anos vem na mão de certas pessoas, e isso, para alguma forma, nossa geração e nossos netos, vamos dizer assim, bem lá na frente, eles vão, digamos assim, colher os frutos disso. Mas no momento a gente não vai colher frutos, a gente vai colher algumas dores, e dores difíceis, coisas difíceis de se ver no mundo afora, tá? Gratidão e namastê, boa tarde a todos, felicidade, e que vocês tirem proveito do conhecimento astrológico, tá?